Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou o Ricardo Reis. Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade sobre a nossa série de vídeos, que a gente está falando sobre nutrição de plantas. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre micronutrientes, tá certo? No último vídeo a gente falou sobre os elementos essenciais, então para quem não pegou esse vídeo, para quem não assistiu ele, eu vou deixar na descrição e nos cards aqui em cima do vídeo para vocês acompanharem, porque é muito importante, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre os micronutrientes, beleza? Bom, por que eu devo aprender sobre isso, né? Por que eu devo aprender sobre micronutrientes? Porque, como eu falei no vídeo anterior sobre elementos essenciais, esse conhecimento sobre nutrição de plantas de forma geral, tá, é extremamente importante para qualquer um envolvido no agronegócio, tanto engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, produtores rurais. É muito importante ter esse conhecimento, por quê? Porque ele torna a sua tomada de decisão muito mais precisa, muito mais eficiente e eficaz, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês sobre ter conhecimento de micronutrientes, em que momento ele vai me servir, tá certo? Primeiro de tudo, tá? Em questão de adubação, quando eu for fazer a minha adubação, tendo conhecimento de que eu vou precisar de micronutrientes, a forma mais prática de fazer adubação hoje de micronutrientes seria eu já comprar um formulado que contenha esses micronutrientes, tá certo? Então vamos dar um exemplo para vocês aqui. Sabendo que eu, por exemplo, tenho que fazer uma adubação foliar nas minhas plantas, nas minhas mudas, por exemplo, eu já escolheria, como é o nosso caso na nossa produção, que já temos vídeos falando sobre isso, nós escolhemos o NPK com micronutrientes, tá certo? A absorção desses micronutrientes, como eu vou falar para frente aí para vocês, via foliar, ela é muito eficiente, é uma das melhores práticas que vocês vão ver para fornecer esses nutrientes para minha planta, tá certo? Então, tendo esse conhecimento dos micronutrientes, tendo esse conhecimento de que micronutrientes podem ser absorvidos via foliar, em pequenas quantidades, que a melhor forma de eu fazer isso aí, se eu tiver uma opção de comprar um formulado que já contém esses micronutrientes, já é o suficiente, eu não preciso ficar procurando outros compostos aí que contêm esse micronutriente de uma concentração que vai ser um desperdício para mim, certo? Então isso daí tem impacto tanto no seu manejo, que você vai estar fazendo o manejo da forma correta, quanto financeiro, porque você vai estar tomando uma decisão financeira que vai ser viável para o seu negócio, Você não vai estar desperdiçando dinheiro à toa. Beleza? Então, isso aí é o motivo para qual você tem que saber sobre os micronutrientes e vai ficar mais claro ainda à medida que a gente vai andando com essa apresentação. Beleza? Então, vamos seguir aqui para o próximo passo. Beleza, então vamos lá. A gente deu um breve conceito sobre micronutrientes no vídeo passado, sobre elementos essenciais, então eu vou reforçar eles aqui para a gente entender um pouco melhor, tá? Um micronutriente, ele é um elemento essencial, tá certo? Ou seja, são elementos químicos que participam aí do ciclo de vida da planta e na ausência desse elemento químico, desse elemento essencial, a planta não consegue completar o seu ciclo de vida, certo? Isso é um conceito breve aí sobre essa questão de elemento essencial. E o micronutriente, nesse caso, vai ser um elemento essencial, tá? No grupo deles, tá? E, no caso, por ele ser um micronutriente, ele é exigido em pequena quantidade pela planta, tá bom? Existem particularidades em que eu tenho um micronutriente que para uma certa cultivar, para uma certa espécie, ela pode se tornar um macronutriente, tá certo? Ou um macronutriente, diferente dos que eu vou mostrar aqui para vocês, pode se tornar um micronutriente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir agora que a gente já entendeu o que é um micronutriente para a gente ver algumas coisas um pouco mais específicas, porque isso que a gente já viu no vídeo passado, reforço mais uma vez, é muito importante assistir o vídeo passado para ter um embasamento um pouco melhor do que a gente está vendo, beleza? Vai estar na descrição, vai estar no card aqui. Bom, agora vamos falar um pouco mais especificamente sobre os micronutrientes, tá? Eles são exigidos em pequenas quantidades e a gente fica pensando assim, por quê? Por que eles são exigidos em pequenas quantidades e outros em maiores quantidades? Nesse caso, uma das explicações para isso é porque os micronutrientes não participam de estruturas da planta, tá certo?
mas eles constituem enzimas ou atuam, né, como ativadores dessas enzimas, tá certo? Então, muitos dos casos em que, que a gente pode dizer que os micronutrientes não são exigidos em grande quantidade é porque eles não fazem parte da estrutura da planta. Mas eles constituem enzimas e atuam como ativadores para as enzimas. Tá certo? Fazer parte da estrutura das plantas não é mais importante ou menos importante do que participar de enzimas e ser ativador, tá, pessoal? É tão importante quanto. As duas funções são vitais para a planta, certo? Ou seja, na falta desses micronutrientes, a enzima não vai ser produzida ou não vai ser ativada. Beleza? Então, a gente já percebe que isso aí é um grande efeito que vai ter, a falta desses nutrientes aí, um grande efeito negativo que vai ter sobre a planta na falta desses micronutrientes. Certo? Então, agora que a gente já sabe, né, o que são os micronutrientes, já tem uma definição um pouco mais clara na nossa cabeça do que são micronutrientes, vamos começar a dar nome aos bois, tá? Quem são esses micronutrientes? Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem o cloro, manganês, boro, né, zinco, cobre, níquel, molibdênio e ferro. Esses aqui são os micronutrientes, como eu já falei no vídeo anterior e nesse vídeo. Pode variar um pouquinho de espécie para espécie, mas de forma geral, esses são os micronutrientes que as plantas precisam. Certo? Aqui eu tenho um breve comentário. Eu vou ter vídeos nessa série nossa de vídeos aqui explicando cada um deles. Vou falar sobre cada um deles especificamente, focar em cada um deles. Nesse caso aqui eu estou só dando uma apanhada geral para vocês entenderem o que é micronutriente, porque é muito importante entender esse conceito, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, que o cloro é importante para a fotossíntese, que o cobre é um ativador enzimático e participa da fotossíntese. O manganês é um doador de elétrons, participa da síntese de clorofila, por consequência, né, também é muito importante para a fotossíntese. Níquel constitui enzimas importantes, boro, metabolismo de carboidratos, florescimento, frutificação. O molibdênio, formação de grão de pólen, muito importante isso aí. Zinco, ativador enzimático. Ferro, ativador enzimático, transporte, né, até escrevi errado aqui, desculpa, eu vou tentar corrigir isso aí. De elétrons, biossíntese de clorofila, tá certo? Então, isso aqui é uma breve introdução sobre cada um desses micronutrientes, mas eu vou falar sobre eles, vou ter um vídeo sobre cada um deles aqui no canal, beleza? Então, vamos seguir adiante e vamos começar a falar sobre a disponibilidade desses micronutrientes, tá certo? Mas o que eu quero dizer com disponibilidade de um micronutriente, tá certo? Eu quero dizer o seguinte, pessoal, que ter um micronutriente no solo não significa necessariamente que ele vai estar disponível para essa planta, tá certo? Isso aí, a disponibilidade desse nutriente depende de vários fatores, tá certo? Mas o principal deles que a gente pode dizer seria o pH, a acidez do solo, tá certo? O pH influencia diretamente nessa disponibilidade de micronutrientes, tá? Um solo com um pH mais alto, ou seja, um solo mais básico, ele diminui a solubilização e a absorção de micronutrientes, tá certo? Já um pH baixo, um solo mais ácido, ele aumenta essa solubilização e a absorção de micronutrientes, tá certo? Ou seja, para o micronutriente, vamos dizer assim, é melhor que o solo esteja ácido para que ele seja absorvido, tá certo? Só que sobre essa questão do pH, sobre essa acidez do solo, a gente tem que ter muita atenção, tá, pessoal? Tem que ter muita atenção sobre essa questão da acidez do solo, porque deixar o solo ácido pode até melhorar, né, a questão de absorção dos micronutrientes, mas também essa acidez ela pode comprometer a absorção de macronutrientes, tá certo? E acaba que não compensa, tá? Porque o macronutriente você vai precisar em grande quantidade. Então, se você a planta vai precisar em grande quantidade. Então, se você dificultar a absorção de macronutrientes, você vai estar se complicando tanto quanto se você estivesse atrapalhando a absorção de micronutrientes. Tá certo? Então, qual é o jogo disso aí? Existe uma faixa de IP, fica lá, se eu não estou enganado, entre 5 o pH e 6 e alguma coisa,
que você consegue ter uma absorção suficiente de micronutrientes e não atrapalha a absorção de macronutrientes, tá certo? Então, é interessante deixar uma faixa de P que você tenha uma absorção boa de micronutrientes. Não vai ser a melhor, obviamente, porque você não vai querer também deixar seu solo ácido por conta dos macronutrientes que precisam ser absorvidos, entendeu? Mas como você tem micronutrientes que vão ser exigidos em pequenas quantidades, uma absorção boa, muitas das vezes, já vai ser o suficiente. Beleza? Então, muito cuidado com relação a essa acidez, porque ela influencia diretamente na disponibilidade de micronutrientes, mas a gente tem também que olhar a absorção dos macronutrientes antes de chegar e mexer no nosso pH. Beleza? Então, feito isso, como a gente fornece, a gente já sabe o que são, já sabemos quais são, já sabemos os seus efeitos, já sabemos sobre disponibilidade deles no solo, né, para a planta. Como que eu vou fornecer esses micronutrientes para a minha planta? Bom, existem algumas formas da gente fornecer esses micronutrientes para a nossa planta, tá certo? A primeira delas é através de uma adubação orgânica, tá? A decomposição dessa matéria orgânica, ela vai liberar micronutrientes para a gente, para a nossa planta, tá certo? E também através da adubação mineral, como eu já até falei lá no nosso início do vídeo aqui, que a gente pode escolher um formulado que contenha micronutrientes e eles estarão disponíveis para a minha planta, tá certo? A adubação orgânica, né, pessoal, quem já tem um pouquinho mais de noção sobre nutrição de plantas, sabe que uma adubação orgânica ela vai liberar mais lentamente esses nutrientes, tá? Não só os micronutrientes, mas os nutrientes de forma geral, também os macro, tá? Já a adubação mineral, ela disponibiliza os micronutrientes prontamente, tá certo? Então, no momento que você aplica, seja no solo, seja foliar, eles já vão estar disponíveis para absorção da minha planta, tá certo? Então, mas não quer dizer que você só tenha que aplicar o mineral e esquecer a matéria orgânica. Não é assim que funciona, tá certo? A matéria orgânica ela é muito importante para o médio e longo prazo, tá certo? Você vai ter uma liberação gradual desses micronutrientes e por eles serem micronutrientes, serem exigidos em pequenas quantidades, pode chegar a um certo momento que você nem vai mais precisar se preocupar tanto com eles na adubação mineral, porque a sua matéria orgânica já vai estar disponibilizando eles de forma suficiente para a sua planta, tá certo? Então, uma não exclui a outra, tá certo? Uma é uma solução mais imediata e a outra é uma solução visando médio e longo prazo, fora, né, obviamente, a questão da adição de matéria orgânica, né, manter a matéria orgânica no nível ideal, é benéfico de várias formas para a planta, tá? Então, isso é só um detalhe sobre os micronutrientes que eu estou me referindo, certo? Então, bom, sobre a adubação foliar, agora eu deixei separadinho esse tópico aqui sobre a adubação foliar, porque é muito importante que a gente tenha uma coisa, né? A pergunta é, a adubação foliar, ela é uma boa alternativa para fornecer micronutrientes para minha planta? Como eu falei no início do vídeo, a gente já usa no nosso plantio de açaí, né, na fase de viveiro, a adubação foliar, tá? Com micronutrientes, tá certo? Então, me adiantei um pouquinho no início do vídeo sobre essa resposta. Então, sim, é sim uma ótima alternativa para fornecer micronutrientes para a planta. Inclusive, é uma das formas mais recomendadas, tá certo? Porque você tem micronutrientes lá que vão ter uma absorção rápida via foliar, tá certo? E como micronutrientes são exigidos em pouca quantidade, você fazendo algumas aplicações, você já consegue suprir a necessidade da planta, tá certo? Então, na verdade, o foco muitas das vezes da adubação foliar é justamente o fornecimento de micronutrientes, tá certo? É o foco. Não quer dizer que os macronutrientes não vão também servir, não é isso, tá? Mas muitas vezes a grande vantagem da adubação foliar é justamente os micronutrientes. Mas, ou seja, apesar de ser uma ótima alternativa, ela não corrige a deficiência de micronutrientes no solo, tá, pessoal? Então, vamos supor, eu tenho um solo pobre em micronutrientes, minha planta está sofrendo pela falta deles, eu aplico a adubação foliar, beleza, deu um gás aí para minha planta. Minha planta agora ela não tem mais essa deficiência de micronutrientes no momento. Mas a partir do momento que esses micronutrientes são utilizados, são exigidos pela planta e tudo mais, ela começa a ter necessidade, ou eu vou ter que voltar lá e fazer de novo uma aplicação foliar,
que pode acabar sendo muito constante, ou seja, se torna inviável para o seu manejo, tá certo? Ou então minha planta vai sofrer deficiência de novo. Por quê? Porque eu não estou corrigindo essa deficiência do meu solo, tá certo? Então eles ainda vão estar em falta no meu solo, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Que a deficiência de micronutrientes no meu solo, eu usando a adubação foliar, ela não corrige isso, não corrige esse aspecto dessa deficiência. No final das contas, o que eu quero dizer é que a adubação foliar não elimina a necessidade de uma adubação via solo, uma adubação de superfície, tá certo? Então, é muito importante atentar para isso aí. Uma adubação foliar é sim uma ótima alternativa, mas ela não corrige deficiência do seu solo. Então, muitas das vezes você tem que estar fazendo aquilo que a gente orientou ainda agora, né? Aplicar matéria orgânica, aplicar adubos minerais focados para o solo, para que você não tenha esse problema lá na frente, certo? Beleza, falamos muito sobre a importância de disponibilidade, fornecimento, mas e se mesmo assim eu acabar deixando faltar esses micronutrientes? Quais são os efeitos da deficiência deles na minha planta? Então, pessoal, como eu falei, o micronutriente ele é um elemento essencial, certo? Então, a sua deficiência, a sua ausência, ela influencia diretamente no ciclo de vida da planta, tá certo? A planta vai ter seu crescimento, seu desenvolvimento comprometido, tá certo? Não vai repercutir esse problema no desenvolvimento, vai repercutir na qualidade e na quantidade da sua produção, tá certo? Alguns sintomas específicos aí sobre a falta de micronutrientes, falta de nutrientes de forma geral, abortamento de plantas, abortamento de flores, né? Os frutos não conseguem amadurecer, certo? Temos folhas retorcidas, problema no crescimento de alguns ramos, tá certo? Então, isso aí são sintomas específicos aí de falta tanto de micronutrientes quanto de macronutrientes, de elementos essenciais de forma geral, tá certo? Aí eu posso estar sendo muito generalista, né? Falando assim, pô, cara, mas quais são os sintomas exatos? Eu quero saber quando falta cloro, qual é o sintoma, né? Como é que eu consigo diagnosticar, né? É a nossa próxima pergunta. Como eu consigo diagnosticar que é falta de cloro, que é falta de boro e tudo mais? Bom, pessoal, isso aí é uma pergunta complicada, porque é o seguinte, a deficiência de diferentes nutrientes, elas podem ter sintomas semelhantes. Então, a falta do cloro pode ser muito parecida com a ausência de cloro, pode ter sintomas muito parecidos com a falta, por exemplo, de nitrogênio, pode ser muito parecido com a falta de outros elementos que influenciam na fotossíntese, né? Então, assim, é muito difícil a gente dar um diagnóstico preciso de quando é aquele micronutriente faltando, tá certo? É muito difícil isso acontecer. Então, o correto, na verdade, é você fazer uma análise de solo e uma análise do tecido da planta para que você tenha essa resposta aí com pelo menos um maior nível de precisão possível, tá certo? É muito difícil a gente ficar diagnosticando e falar, isso aqui é falta de cloro, isso aqui é falta de boro. Isso é ser muito, como é que eu posso dizer, tomar uma decisão, dar uma conclusão, tirar uma conclusão muito grosseira sobre isso aí, tá certo? A gente não tem como fazer isso. Então, uma análise de solo vai te mostrar isso, uma análise de tecido da planta também vai te dar um parâmetro para você tomar como base se tá ou não aquele elemento, aquele nutriente lá em deficiência, tá certo? Vai te dar para você poder tomar sua decisão de como você vai atuar depois disso. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo sobre micronutrientes. Eu peço para que você se inscreva no canal, curta nossos vídeos, comente se vocês tiverem dúvidas, considerações, se eu tiver deixado passar alguma coisa aqui, ou tiver falado alguma coisa errada, por favor, comentem. Isso aí agrega muito para mim, muito para o canal e também para vocês, porque vocês vão ter um retorno de tudo isso aí em forma de informação, que a gente sempre tenta passar o máximo possível de informação de qualidade para vocês. Show de bola? Então, a gente se vê no próximo vídeo e até lá, galera.